Eu cumprimento mais uma vez. Então, nós temos aqui hoje o Gildo, sobrenome é Roberto. Só levanta a mão aqui para mim, o Gildo ali atrás, cumprimentei, coisa boa. A Roberta também. Deus abençoe esse casal que nos visita. Anderson Faria, o Anderson está lá atrás. Deus abençoe, viu, Anderson? O Odivan, também lá atrás. Que Deus abençoe sua vida, Odivan, Anderson. E depois, hoje eu também conheci o Rodrigo e o Gustavo, né? Deixa eu ver se eu lembro a ordem. O Rodrigo é o sobrinho. Não, é o da Jaqueline. Isso. E o Gustavo. É isso. Os xerox do Plérrio ali, né? Coisa boa. Que Deus abençoe esses adolescentes que estão conosco. O Plérrio já é de casa. Viu, Plérrio? Deus abençoe sua vida, a sua família, o seu casamento, Jaqueline. Cada dia. Para quem não sabe, nosso vizinho aqui do restaurante do lado. Pode ir lá. Vocês já sabem, né? É boa a comida, viu? Louvado seja Deus por tantos visitantes. Louvado seja Deus. Eu digo sempre, se a semear, porque os presbiterianos semieiros aqui, eles são bem faltosos. Não pode ver um feriado, que aí que eles vão dar linha mesmo para a região toda aí, né? Mas se eles vierem todos e vier os visitantes, vai faltar cadeira, né? Então, louvado seja Deus que nós temos recebido tantos visitantes e que Deus possa nos dar a graça de romper em fé. Por sinal, Poliana, vem cá, por favor. Me ajuda aqui, rapidamente, me ajuda. Nós vamos cantar no final Rompendo em Fé, porque tem tudo a ver. E, de fato, que Deus cubra cada família dessa igreja para a gente romper em fé, para a glória do Senhor Jesus nessa região. Nós estamos quase completando 3 anos aqui na Getúlio Vargas. E Deus tem cuidado de nós, nós temos orado para que Deus possa fazer de nós uma igreja frutífera, uma igreja fiel à palavra do Senhor. Sobretudo, nós queremos ser encontrados fiéis no grande dia do Senhor. E como igreja, nós oramos para que nós possamos ser bênção na vida desta sociedade, né, na cidade de Uberlândia. E louvado seja Deus, que Deus nos colocou aqui agora como igreja organizada, né? Igreja já andando com as condições que Deus tem nos dado. Louvado seja Deus por isso. Continue orando, intercedendo pela igreja. Eu quero sempre lembrá-los, nós temos encontros mais informais do que esses. Esse aqui é um encontro formal, é um culto solene. É por isso que nós sempre dizemos, o culto não é nosso. Então, por isso nós evitamos movimentação, ida ao banheiro, porque o culto é para o Senhor. E, sobretudo, na hora da palavra, mais ainda. Nós vamos providenciar uma passagem aqui fechada, aqui, com a graça de Deus, nós vamos trazer a cozinha lá para o anexo, para que a gente possa, inclusive os diáconos, né, não precisar mais transitar por aqui. E eu convido você, inclusive, sobretudo os papais, ensine os seus meninos. Nós vamos agora prestar culto ao Senhor. Na hora do culto, nós levamos o nosso coração concentrado. Você vai ensinando, repetindo. Um pedagogo. E ele, quando chegar já uma fase de mocinho, já entendeu tudo e já sabe muito bem que o culto é para a glória do nosso Deus. Amém? Faça isso sempre, ensinando, corrigindo. É assim mesmo, viu? Amados irmãos, abra a sua Bíblia, nós vamos estudar hoje Gênesis capítulo 13. Eu estava falando, nosso encontro informais são através dos pequenos grupos. Quarta e quinta-feira. Toda quarta e toda quinta-feira, a não ser alguma exceção, nós estamos reunidos. Amados irmãos, tem sido uma bênção poder conhecer irmãos melhores, como nós temos tido a oportunidade, conversar, é uma dádiva de Deus. Então eu convido você, se você, na quarta-feira o dia é melhor, fique aqui no São Lucas, Jardim das Palmeiras. Na quinta-feira também fica próximo, aqui no Jardim das Palmeiras, Jardim Holanda, na verdade, ali próximo ao Colégio Alda Mota. Tá bom? Então você está convidado tanto na quarta como na quinta-feira. Aqui eu falo sempre, vocês podem às vezes, quando eu estiver com 60, 70, 80 anos, se eu estiver aqui, Marquinhos, vocês vão me ouvir. Comunhão não se dá
nem em encontro solene, nem em programação. Pode fazer encontro que for, vai ter mais de 20 pessoas, você não vai conseguir conhecer as pessoas. Mas se você estiver numa caminhada toda semana, com 10, 12, 15, 18, 8, 20, você vai começar a conviver, você vai conhecer as pessoas vão conhecer você, e você vai encontrar na vida desses irmãos uma dádiva de Deus nos nossos tempos, uma boa amizade, pessoas que oram por você, intercedem por você. Então, amados irmãos, eu convido você a fazer isso, tá bom? É um convite a você, na quarta e na quinta-feira. Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9h30 da manhã. Hoje, por sinal, tivemos a sequência, né, Rogério, no estudo de Tiatira, a igreja que o Senhor Jesus escreve uma carta para trabalhar com esses irmãos da cidade de Tiatira. E, por sinal, que bênção, hein? Que bênção. Você falando no meio de espírito de Jezabel, não se assuste. Quem tem orado pela igreja semear? Ô Paulo chegou? Chegou, Paulo. Há pouco tempo, não tem 3 anos, né? Nós estamos aqui há 3. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, uma pessoa que é da igreja, por sinal ela não ficou na igreja, por isso que a gente tem que orar. Aqui, Richard, a gente ora para as pessoas aqui da igreja receber bem, viu, Richard? Se não te receberem bem, você vem falar comigo, viu? Se não te cumprimentarem, se não der um abraço. Mas também a gente ora para que aquele que o Senhor não tem propósito nenhum no nosso meio, como que diz os jovens? Pegue andando, boa. Pegue andando e vá infernizar outros locais, não a igreja que ora. E essa irmã disse assim para mim: pastor, um fulano de tal me falou convidando para ir dar uma volta com ela lá na boate tal, que é bom para encalhado. Aí eu falei: quem que foi que falou isso para você? A fulana. Eu falei: misericórdia, ela teve coragem de ligar para você e de mandar esse recado. Por que você não falou no final, assinado capeta? Não, pastor, eu fui educado com ela. Não, você é boazinha demais. Pode saber que é espírito de Jezabel no meio da igreja. Olha, louvado seja Deus que a irmã foi atenta, né? Pelo menos atenta ela foi. Sabe por quê? Porque igreja, nós não sabemos aonde o inimigo vai se levantar. O inimigo usou a boca de quem um dia para falar uma besteira a Jesus? Pedro. E Pedro foi um apóstolo depois, cheio do poder de Deus. Um crente que estiver naufragando, pode ser que ele seja usado ainda pelo capeta para disseminar algo que não corrobora para o crescimento espiritual da sua vida, da sua família. Discernimento é o nome de uma igreja madura e de uma igreja que se apega à palavra de Deus. Amados irmãos, Gênesis capítulo 13, nós vamos estudar então essa passagem, e essa passagem é uma passagem que nós estamos dando sequência. Nós estudamos no capítulo 12, que Abraão desceu para o Egito. Deus nunca pediu que Abraão descesse para o Egito, mas devido à seca, devido à preocupação com as questões materiais, com a fome, com a escassez, Abraão desceu para o Egito. E após descer, a palavra já diz, foi tudo de mal a pior acontecendo na vida de Abraão, o pai da fé. E nós vamos notar claramente pelas Escrituras que nós temos na palavra de Deus um referencial como podemos vencer os desafios. Abraão, então, agora, no capítulo 13, verso 4,
verso 3, diz que Abraão voltou para onde nunca deveria ter saído. Qual lugar? A região de Betel, a região onde que hoje, por sinal, é a própria Israel, Jerusalém. Abraão foi buscar o que não perdeu lá no Egito. E agora, depois de ter tudo lá quase que terminado na vida de Abraão, pela graça de Deus, Deus sustentou Abraão e Abraão volta para Betel. E o que ele faz? Verso 2, eu vou destacar o 2. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar. Ele tinha levantado um altar aqui há pouco tempo atrás. Ele volta para esse lugar. E o que ele faz? Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Verso 5, eu quero a ajuda de vocês. Vamos ler juntos, mesmo assentados? Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Só um ponto aqui. Quem tiver com a versão diferente, lê na tela, tá? Sua versão está diferente da minha, lê aqui na tela, por gentileza. Vamos lá, 6. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos, e os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus, habitavam nessa terra. Vamos juntos, no 8. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. 9, vamos juntos. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus, grandes e pecadores contra o Senhor. Até aqui, por enquanto. Deixa a sua Bíblia aberta. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos dá para estudarmos a Tua palavra, Pai. Obrigado porque a Tua palavra está diante de nós. Cria no nosso coração a cada momento desejo da Tua palavra e que o Teu Espírito nesta hora, Senhor, porque nós dependemos totalmente da Tua ação, ó Espírito de Deus, trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nosso coração, trabalhe nas nossas entranhas, na parte mais secreta do nosso coração. Venha nos transformar à luz da Tua palavra. Aviva-nos, ó Deus, para que possamos caminhar de maneira sensível cada dia ao Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, vocês já viram que nos nossos dias é muito comum enfrentar os desafios de um mundo marcado pelo materialismo. O grande desafio de enfrentar a prosperidade material. Alguém está querendo ficar rico aqui? Se estiver querendo ficar rico, nós temos um versículo para o final. Mas, se você quer caminhar com Deus, tem chance para você, coração pecador. Nós temos então diante de nós uma passagem que diz que 2 homens ficaram muito ricos.
não somente Abraão ficou rico, mas também Ló. Então, nesta noite eu destaco o tema, o grande desafio da prosperidade material. Hoje, eu não vou focar na vida e na pessoa de Ló. Domingo que vem, falaremos mais sobre as escolhas, sobre o coração, as decisões de Ló. Hoje, falaremos mais a respeito de Abraão. Eu vou sempre citar Abraão, como eu já disse. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e eu vou citar sempre Abraão, vocês saibam que é o mesmo homem. O texto diz que esses dois tinham fartura, muitos bens, prosperidade. E você sabe que o coração do homem é insaciável. É ou não é? O coração do homem, ele é insaciável. E agora, uma família. No meio da família, um conflito. Abraão, o tio, Ló, o órfão. Que esse tio abrigou, colocou para dentro de casa e tratou como um filho. Ló era sobrinho de Abraão. O texto nos mostra que há um problema. O Warren Wiersbe diz o seguinte: o problema não era os pastos, o problema não era o gado, o problema não era a falta de pastagem, o problema não era a falta dos poços com água, o problema é o coração de todo problema, é o problema do coração. O problema que nós encontramos é que havia um homem aqui com um coração inclinado para tudo aquilo que esse mundo preza, vantagens. E nós vamos notar que agora, nos bastidores, alguma coisa está acontecendo. Porque, afinal de contas, uma medida teve que ser tomada. É sempre assim, né? Você trata o assunto e define o assunto como mais importante. O assunto é qual? O assunto é o problema, então, que está tendo entre os pastores, a divergência. Esse pedaço de terra é nosso? Não. Esse pedaço de terra é de Ló? Não. Esse poço é meu? Não. Esse poço é seu? Vai imaginar, agora nós aqui, vamos imaginar o que estava acontecendo nos bastidores, né? Se o texto narra que havia problemas. E aí nós podemos então entender que diante de tudo isso, aqui nós temos um grande desafio. Quem é a mulher desses patriarcas, né? Podemos começar por aí, né? O Rogério mencionou algo sobre isso. Achei interessante, Rogério. Cada chinelo tem, como é que é o ditado? Panela tem a sua tampa, né? Então, se você é um homem de Deus, a palavra de Deus diz que a mulher, mas você pode colocar o homem, faz o que com o marido? Santifica o marido. Mulher crente, santifica o marido. O homem crente é a mesma coisa. E o contrário é verdade. Uma pessoa maldosa, maligna, fomenta malignidade no coração do cônjuge. Assim foi com Jezabel. Acabe encontrou perfeitamente o encaixe para ele. Agora uma pergunta desafiadora. Será que não foi a mulher de Ló? Porque atrás de um homem encrenqueiro, sempre terá, possivelmente, ó a palavra, possivelmente, uma mulher encrenqueira. Oxe, é natural, brota do coração humano. Não precisa me contar endereço, não. A nossa relação, quando nós estamos diante de um desafio, brota justiça própria. E o texto diz que Ló e Abraão têm um problema a resolver. Como resolver? Muitos animais, muitos bens, muitos servos. E eu pergunto para vocês, quem estava preocupado com a glória de Deus? Porque qual é o principal?
Qual é o motivo, a razão da existência de um ser humano nessa terra? Não, só os que conhecem o breve catecismo pergunta primeiro: qual é o fim principal do homem? Pode treinar mais uns 7 anos, viu, Paulo? Quando terminar 110 perguntas, volta para a primeira, viu, Felipe? Glorificar a Deus e encontrar nele todo o seu prazer. Esse é o fim, esse é o objetivo, essa é a razão da existência de um ser humano. O resto é procurar o que não perdeu. A palavra de Deus nos apresenta que diante desse imbróglio havia muito dinheiro envolvido, mas havia agora uma coisa que na vida de Abraão vai se destacar. Havia preocupação com o nome de Deus. E eu gostaria que você hoje, nessa noite, se esforçasse em concentrar seu coração para ouvir o que Deus quer falar com você. Porque uma coisa é certa, meus amados irmãos, eu desejo que Deus transforme os nossos corações cada dia por meio da sua palavra. A palavra de Deus diz assim que Abraão toma uma atitude. Sabe por quê? Observe comigo. Está com a sua Bíblia aberta? Não feche a sua Bíblia. Verso de número, o texto que nós temos aqui, diz assim, que havia conflito entre esses pastores. E esses pastores, verso 7, havia quem lá? Os cananeus, os ferezeus, o povo estranho. Você já viu coisa feia? Coisa feia é a gente na rua brigar, não é? Coisa terrível é ver crente brigar. Aí é uma tragédia. Quando Abraão nota que o nome de Deus será envergonhado, porque afinal de contas, diz o texto, que eles estavam numa região que estava cercado de cananeus e ferezeus. Abraão, peraí, ô Ló, meu sobrinho amado Ló, antes de tomarmos qualquer medida, vamos nos preocupar em glorificar o nome do Senhor por meio das nossas atitudes. Vamos corrigir logo, Ló, porque o nome do Senhor importa que seja glorificado antes dos nossos problemas. Observe que Ló ouve de seu tio, ouve por meio de Abraão um convite. Essa relação nos mostra que de fato Abraão estava preocupado com essa unidade que o povo de Deus deve ter. Jesus não chamou você para uniformidade, amém? Não chamou. Você pode continuar sendo corintiano, Elias. É o único corintiano, gente boa que eu conheço na face da terra. Misericórdia, brincadeira. Rogério Góes, gente boa. Tem uns outros pecadores também. Nós não precisamos pensar igual. Deus não nos chama à uniformidade. Você tem que fazer do jeitinho que todo mundo faz. Pensa desse jeito. Não! Tem uma frase de um reformador que diz: nas coisas periféricas, tenhamos, vou parafrasear, não é bem essa palavra, tenhamos complacência, misericórdia. E nas coisas essenciais, Jesus Cristo morreu por nós e nos une. Amém? É essencial ou periférico? Tenhamos unidade. Aleluia. Diz amém. Você não entendeu nada? Nas coisas periféricas, podemos ter pensamentos divergentes. Nas coisas essenciais, tenhamos a preocupação, porque é o nome do Senhor que está em jogo. Abraão observa algo que ele não conhecia pela palavra de Deus, e você conhece. Nós estudamos João 17, Jesus ora, faz uma oração longa, e uma das coisas que Jesus pede é para que nós
como igreja, com Ele, nós sejamos um. Um. É uniformidade? Não. É unidade. É por isso que nós respeitamos. O que tem de igreja picareta aí fora, não está no gibi. Não está no gibi. Mas tem igreja séria aí fora também. E que nós pensamos diametralmente oposto à liturgia e a alguns pontos doutrinários. E vamos reinar com o Senhor Jesus na glória. Porque o que nos faz unidos com eles é se eles confessam Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, e possuem a palavra de Deus como diretrizes para as suas vidas. A unidade é algo que o mundo hoje não conhece. Porque de fato, você só pode conhecer uma pessoa quando você coloca a ela poder, condições materiais. Aí nós podemos notar quem é quem. Quem é quem? Jesus estava intercedendo pela sua igreja. O Salmo 133 diz assim, Salmo 133, verso 1 até o 3, o Salmo é pequenininho. Vamos ler juntos? Salmo 133, de 1 a 3, está aqui na tela. Vamos juntos? E agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Tem pessoas que acham que unidade é nunca discordar de alguém, é nunca ter tido um problema com alguém. Isso é qualquer coisa, menos unidade. Qual é o lugar de maior unidade que nós temos? Que é o modelo que Jesus apontou para a igreja? O casal, o casamento, a família. Lá não tem pensamentos diferentes. Muitas vezes há excesso, não tem? Tem que corrigir, tem que pedir perdão e tem que fazer o quê? Se acertar. É isso que faz com que a igreja caminhe como povo de Deus. Porque o mundo não conhece isso. O mundo pensa assim, discordou do que eu penso? Como é que chama agora? Está cancelado, isso mesmo, obrigado alguém que disse. Está cancelado. Não tem mais perdão. O rapaz quer trabalhar de volta lá, está cancelado para o resto da vida. Não vai fazer, se ele não se converter, vai fazer podcast só no céu, viu, Marquinhos? Outro lugar. O mundo cancelou ele, falou uma besteira, cancelou, não volta mais. A igreja aprende com Cristo. Cristo foi gracioso. Cristo foi paciencioso. Cristo estendeu a mão. E nós devemos atentar para isso. A relação que nós temos aqui, nós podemos dizer, havia um problema, mas esse problema é resolvido com algumas ações. Eu quero destacar pelo menos então 3. Qual a primeira iniciativa? Verso 4. Invocar ao Senhor. Antes de você tomar uma decisão de procurar alguém, antes de você falar para ela que ela está errada, antes de você declarar que está tudo errado, primeiro, se apresente ao Senhor. Se apresente ao Senhor, para Ele consertar o seu coração primeiro. Abraão tinha ido para onde? Antes, o Egito. Tomou um esfrega. Tomou um sabão do faraó.
Que vergonha na fé. O pai da fé, o chamado pai da fé, o patriarca mais importante de Israel, tomou um esfrega de Faraó. Como que você faz isso? Como é que você mente para mim? E agora, nós temos uma nova circunstância. Nós temos um novo quadro. Diz o texto que a partir do momento que Abraão sai do Egito, o que ele vai fazer em primeiro lugar não é negócio. A primeira coisa que ele vai fazer é buscar o Senhor no altar que ele tinha levantado. Ele diz: eu preciso me acertar com o Senhor, porque sem caminhar com o coração sintonizado em Deus, em Cristo, é impossível atravessar essa vida. Quem está dizendo isso é o pai da fé. Quem agora invoca o Senhor é esse homem que conhece Deus agora, inclusive quando Deus... Quantas vezes Deus falou com Abraão no Egito? Amém. Que bom que você está atenta. Porque Abraão desceu para o Egito e voltou do Egito e Deus não falou um A com ele. Ele teve que ouvir da boca do faraó, do incrédulo, que ele estava errado, que ele estava distante de Deus, que ele era um mentiroso. Quantas pessoas foram alcançadas pelo testemunho de Abraão lá no Egito? Segundo a palavra de Deus, ninguém. Por sinal, ele deve ter corrido, porque já viu um crente envergonhado? Ele quer correr do lugar. Ele vai falar: eu quero ir embora daqui. E diz o texto que agora Abraão invoca o Senhor quando volta a Betel. Isso é muito importante para nós, porque se você notar, meus irmãos, no versículo 18, abra aí a sua Bíblia, não fecha não. No verso 18, nós vamos ler juntos. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebrom. E ali, do começo ao fim desse imbróglio, Abraão agora escovado, Abraão agora ensaboado, invoca o nome do Senhor para resolver o grande problema que estava à sua frente. Abraão invoca o Senhor. Abraão apresenta algo que nós temos que aprender hoje, século 21. Nenhum homem, nem Abraão, pode viver essa vida tomando decisões, fazendo escolhas, se não fizer levantando um altar ao Senhor. O que é levantar o altar ao Senhor? É buscá-lo de todo o coração. É valorizar as Escrituras durante a sua semana. É gastar um tempo dizendo: Senhor, o que o Senhor quer ensinar comigo, para mim? O que o Senhor deseja me ensinar? O que o Senhor deseja nessa situação? É se prostrar diante do Senhor, colocá-lo como prioridade na sua semana, porque você está diante de um dilema. A palavra de Deus, lá no Salmo 20, versículo 7. Vamos ler juntos? Quem conhece esse versículo? Vou falar uma coisa para a igreja semear. Decore versículos. Como é que seus filhos vão aprender versículos bíblicos? Vou falar porque é pedagógico, a glória de Deus. Mas Dona Fátima reunia os 5, marido descrente, e dizia: uns confiam em carros, todo mundo repetia, uns confiam, ficava aquela turma redonda lá, rodinha. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Desse tamanho, até quando morou lá. Mamãe e papai, assuma a sua responsabilidade, ensinando os seus filhos a conhecer a palavra de Deus. Não negligencie isso à igreja.
A igreja vai corroborar, mas você tem que assumir isso. A palavra de Deus diz assim, que uns confiam nas respostas humanas. Uns confiam na economia. Uns confiam. Qual que era a planície? A planície que Ló enxergou parecia o quê? O jardim do Éden. Olha a comparação que o texto bíblico faz. Quem que não iria escolher aquele lugar? Parecia o Egito. O que tem no Egito de mais rico? Lá no Egito? O Nilo. Muito bem. O rio Nilo. Ele olha tudo aquilo, Ló. E diz o texto que Abraão vai fazer uma oferta a Ló. Um segundo aspecto. Abraão demonstra então generosidade para com o seu sobrinho. Amados irmãos, antes de sermos generosos, antes de sermos amorosos, você tem que estar cônscio que você é um miserável pecador. Que eu sou um miserável pecador. E que se eu não estiver diante do Senhor, clamando pelas suas misericórdias, eu não vou parecer a imagem desse Deus gracioso, santo e misericordioso. Que eu preciso dele. Eu preciso da graça dele para tomar decisões que glorifiquem ali mesmo. No Egito, Abraão só pensou nele. Em Betel, Abraão pensa no melhor para o seu sobrinho. O texto diz que Abraão diz, escolhe. Abraão é um nômade rico, estranho, residente no meio de pessoas estranhas. Mas no coração de Abraão agora, após Betel, após o altar, após invocar o nome do Senhor, após aprender a dura lição, ele repetiu de ano lá no Egito, mas agora ele está pronto a passar de ano, aprovado lá nesse encontro de problemas na família, dentro da família. Sabe por quê? Porque no coração dele, o Divino trouxe aqui domingo passado, né? John Boyle escreveu O Peregrino. O cristão tem dificuldade em desafios morais, materiais. Abraão está consciente que ele é um nômade, ele é um peregrino em busca da visão celestial que Deus trouxe para ele. Saia da tua parentela, Abraão. E agora, você já pensou um homem rico? Você já pensou um homem poderoso? Eu recebi a visão de Deus. Você já pensou nesses dias de hoje? Ia fazer um sucesso na televisão, hein, Marquinhos? Ia bombar, ué. Ia ganhar dos youtubers aí. Mas sabe o que ele faz? Abraão é o mais velho. Abraão é o tio. Abraão que recebeu as promessas. Abraão diz, meu sobrinho, não haja discórdia, não haja problema entre nós, porque nós somos chegados, nós somos uma família. É isso que Abraão declara a Ló. Nós somos parentes chegados, eu tenho amor por você. E você sabe que todo tio que foi aquele que criou, todo pai, toda mãe, todo irmão, conhece um ao outro, não conhece ou não conhece? Claro que conhece. Você sabe as dificuldades que aquela pessoa tem. Você acha que Abraão não conhecia Ló? Você acha que Abraão já não sabia que o tamanho do olho de Ló era gigante? E Abraão diz, escolhe. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. O que mais nos chama a atenção é que Abraão agora, de uma maneira generosa, apresenta uma postura de quem conhece o Senhor.
Romanos capítulo 12 diz assim: amem uns aos outros, com amor desconfiado, porque se ele for avarento, você não ama muito não. Não diz assim. Diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência a outros. Quanto à honra, dê preferência a outros. Esse é o padrão que Paulo, servo de Jesus Cristo, vai escrever 700, 800 anos depois. Abraão não conhecia. E Abraão reage porque teve um encontro com o Senhor, dobrou seu coração, prostrou-se e agora toma decisões pautadas pela vida de fé, pelo conhecimento que ele tem agora das promessas que Deus tem para ele. É diferente agora o coração de Abraão. Abraão agora toma uma postura tão diferente dos nossos dias. Há uma história que Aaron Wisber conta. General William Booth, fundador do Exército da Salvação. Já pesquisaram sobre o Exército da Salvação? Já viram sobre eles? Um trabalho de muitos e muitos anos. E esse homem que é o fundador estava muito velho, idoso já. E não podia participar mais dos congressos, dos encontros. Mas ele sempre pedia para um representante levar uma mensagem dele. E toda vez que esse representante era escolhido, ele levava a mensagem do seu fundador. E quando abria para ler em público, ele lia a seguinte palavra: outros. Outros. Filipenses 2:4 diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Para viver essa vida generosa, para tomar decisões importantes. Nunca se viu tanta desgraça acontecer nos últimos anos, como em famílias que têm herança para dividir, não é assim? Acabei de passar ali, ó, fui para a cidade metrópole, a avó da Gisele, Frutal, exponencial, hein? Fui lá na sorveteria fechada. E a caminho de Frutal, Márcio, passei em outra cidade também, visite enquanto existe. Que é aquela Conceição das Alagoas. Quem nasceu lá e da região não fica ofendido não, me conta depois, tá? Porque por sinal tem umas lagoas diferentes lá que eu quero uma hora voltar lá para entender um pouco mais. Uma casa lá, a árvore cresceu, não tem telhado mais não, mas a árvore está lá dentro. Conhece a história? Da região aqui, ó. Morte. No fim, ficou para a neta que era bebezinha, porque o resto todo mundo morreu de tiros. A casa está lá, só a árvore que conseguiu permanecer lá. A casa foi comida pela árvore que esqueceu e nunca houve mais nada lá. Quanta desgraça, quanta servidão ao materialismo, quanta servidão ao egoísmo, que nós sabemos muito bem que o nosso coração é propenso a essas coisas. Somente quando a graça do Senhor nos alcança, é que Ele pode nos dar um coração de fato, que não vai ter dois senhores, como foi dito hoje aqui. Nós temos de fato uma necessidade que o nosso coração seja transformado, para que nós possamos dizer: Senhor, eu desejo imitá-lo. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados é aqueles que tomam prejuízo, mas resolvem um conflito familiar. Bem-aventurado é alguém que diz: eu vou abrir mão da minha razão em nome do Senhor Jesus Cristo, porque importa que Ele seja glorificado, e os meus direitos eu entrego a Ele, confiado nele.
A palavra de Deus nos apresenta que agora Abraão fornece uma proposta generosa. Para quem pensa que Abraão estava despedindo Ló de qualquer maneira, está enganado. Tem horas que é necessário dar um time. Tem horas que é necessário, sobretudo numa relação como essa aqui, você vai fazer bem para você. E você percebe que Abraão, de fato, tinha um compromisso com o seu sobrinho, porque Abraão fornece uma proposta generosa. Abraão ajuda Ló quando ele está preso com os inimigos. Quem que vai lá salvar Ló e toda Sodoma? Abraão com os 318. Dá para fazer uma campanha. Quem que estava orando para Abraão quando Sodoma iria ser destruída? Ou melhor, contrário. Quem estava? Abraão, orando por Ló. Senhor, não destrói a cidade. Não destrói, Senhor. Não destrói, Senhor. E eu não tenho dúvidas que o que Ló aprendeu de Deus, aprendeu com o tio. Mas nós não vamos falar sobre Ló. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 8, 9, aqui na tela, rapidamente. Que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês tornassem ricos. Amados irmãos, nós temos que pensar sobre isso. O que Deus faz por meio do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa transformada é dizer: eu não deixarei de dar o meu testemunho. Se for preciso, eu tomo prejuízo. Se for preciso, eu vou dar o primeiro passo para a reconciliação. Eu não vou esperar o outro, porque eu sou um pacificador. Eu fui agraciado pela graça do Senhor. E Abraão diz: não haja contenda entre mim e ti. E eu queria que você pensasse sobre isso. Vamos atravessar a semana pensando? Não haja contenda entre mim e ti. Ah, mas eu tenho direito. Ah, mas eu tenho... Vamos reconciliar. Vamos fazer o que é preciso para a gente estar bem. Vamos promover alguma coisa para nós termos unidade. Abraão propõe. Abraão agora é um terceiro aspecto para nós finalizarmos. Abraão, então, o primeiro aspecto foi: Abraão invoca a Deus. O segundo, Abraão demonstra generosidade. Abraão foi generoso com o sobrinho. E o terceiro aspecto, Abraão confia no Deus que fez as promessas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Abra aí sua Bíblia se você tiver, ou então a tela aqui para você acompanhar comigo. Eu vou ler com destaque esse texto. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Nós leremos, vamos juntos até o 10? Vamos lá, hein? Bem forte. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Vamos lá. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Olha só o que diz o texto. De fato, grande fonte de lucro é ter o 3º milhão. Não. É ter o salário do Neymar. Oh, esse é uma fonte de lucro inesgotável, hein? Você já pensou? Ah, você já pensou sim.
Vou tomar até água. Eu daria uma oferta abençoada para semear. Quem pensou nisso? Olha lá, não vou nem olhar. Nós ia construir uma igreja pronta naquela avenida. Tem uma notícia para mim e para você. Deus é o dono do ouro e da prata. Nós dependemos do Senhor, né? E se não houver dependência de Deus, não é para a glória de Deus. Grande fonte de lucro não é ter de fato sobra na conta. Isso pode ser graça de Deus, é bênção. Tem pessoas que pensam que esse texto não pode ser rico. Não é isso. Tem pessoas que são milionárias e são piedosas. Vai ler a respeito do Exército da Salvação. Vai ler a respeito do fundador da Quaker. Vai ler a respeito de pessoas que deixaram um legado dizendo: eu sirvo ao Senhor e não a Mamon. Mas o texto está dizendo que grande fonte de lucro é o coração piedoso, ou seja, que coloca o Senhor e a sua palavra em primeiro lugar. Esse coração é saciado. Esse coração encontra satisfação, porque o que nos falta nos nossos dias é contentamento. As pessoas não têm contentamento, porque contentamento é uma graça de Deus. A palavra de Deus diz assim que alguns, por causa dessa cobiça, se desviaram da fé. Eu arrisco a dizer que Ló, pastor, mas Ló foi citado depois como um homem temente. E foi o crente mais dificultoso que nós temos das Escrituras, um dos mais. Buscaram aquilo que os olhos e o cifrão nos chama, a cobiça. Alguém já disse que a cobiça é o primeiro mal e o último mal a ser vencido na vida de alguém que nasceu de novo. A cobiça trouxe o pecado e a cobiça vai até o final dos nossos dias, até o dia que a gente receber um corpo que não cobiçará mais, porque terá tudo de Cristo. Salmo 47, verso 4. Eu quero caminhar para o final dizendo: Abraão caminhava de uma maneira consciente, o seu encontro com o Senhor, a sua dependência do Senhor. Eu não sei como é que ele fazia, mas nós temos noção de que ele buscava agora o Senhor. Então, nós temos aqui para nós no Salmo 47, algo importante. Diz assim: quem aqui tem preocupação porque não tem herança? Pastor, não sei como é que vai ser minha vida. Junte-se aos fracos e dependente de Deus, né? Então vamos ler bem forte. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Aleluia. Abraão abre mão e diz: escolhe, para que lado você quer ir? Eu confio que Deus trará para mim saída. E Ló escolheu. Ló foi tão miserável que nem para dividir o lado do Jordão, pega a parte de cima, você pega a parte de baixo. Não, tio, já escolhi. Toda a parte do vale ali que tem é minha. O que ficou para Abrão? Vamos lá para o capítulo 13? O que ficou para Abrão? Ficou para Abrão a sequidão. Ficou para Abrão o deserto. Que rio que passa em Hebrom? Que rio caudaloso passa no meio de Jerusalém? Sobrou os carvalhais de Manre, que tem que fazer irrigação artificial, porque rio não tem. E aí, o verso 14 diz assim: após Ló escolher, quem escolheu foi quem? Ló.
Verso 14. O Senhor apareceu a Abrão. Para Ló, quem escolheu foi ele. Agora para Abrão. Depois que Ló separou dele, o Senhor disse a Abrão: erga os olhos, olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra em que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência. Para sempre farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contra o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, olha o que ele faz, e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei. E Abraão fez o quê? Foi medir. Pegou meu sogro, agrimensor. Vão medir essa fazenda, vão medir essa terra. E ele sai, olha o que diz o texto, verso 17. Levante-se, Abraão. E diz o verso 18. Abraão, depois que faz isso, muda as suas tendas e foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Não havia rio, mas havia agora o centro da vontade de Deus para caminhar. Você não pode entender que aqui Deus prometeu tudo, agora tudo veio pronto. Engano, erro da teologia da prosperidade, que é um engano, é heresia. A palavra está dizendo assim, que Abraão teve que levantar e percorrer todo o território. Ele foi. E no fim, ele estendeu, ele colocou a sua tenda lá em Manre. Ele firmou a sua casa naquele local, seco, árido. E ali, Deus deixou bem claro para Abraão, que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Ló escolheu e Ló perdeu praticamente tudo. Abraão nunca teve a escritura daquela terra no seu nome, nos seus dias. Abraão plantou e colheu, mas dependia da chuva que vinha de Deus. Abraão teve que muitos dias falar assim, mas que terra seca, Senhor, manda chuva, Senhor. E Deus cuidou dele. Abraão caminhava com uma perspectiva que não era desta vida, mas como diz Hebreus, Abraão caminhava com a perspectiva da cidade que Deus um dia haveria de dar a ele. Abraão recebeu tantos filhos, que eu creio que até hoje está sendo registrado no livro da vida, por meio da semear os que são filhos de Abraão. Abraão recebe de Deus um convite, e o convite é: busque em primeiro lugar, o reino de Deus, Abraão. Abre mão, deixa o seu filho, ou melhor, o seu sobrinho. Mas eu sou velho, Senhor. O meu sobrinho podia ser o herdeiro, melhor do que Eliezer, o servo. Não, deixa o sobrinho ir. Então vou caminhar pela fé. E Deus proveu, porque Abraão buscou em primeiro lugar o reino do Senhor, o reino de Deus. Abraão olha, e dessa maneira que ele caminha, ele agora caminha não pela perspectiva terrena. E eu quero encerrar nessa noite. Abraão estava voltado, os seus olhos estavam voltados em herdar as bênçãos de Deus. Diante do negócio, diante de uma crise familiar, diante de um problema sério na família, diante das pessoas, não há uma transação lá fora, dentro da igreja,
Saiba de uma coisa, se você tomar a postura de servo do Senhor, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa é certa, você está buscando o caminho de honrar o nome do Senhor. Ló escolheu o que queria e perdeu tudo. Abraão não escolheu nada, foi Deus que ofereceu. E eu termino essa noite pensando com os irmãos a respeito de Efésios 1:3. Olha o que diz lá. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos o quê? Abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos mais do que abençoados. Você pode abrir mão aqui hoje, você pode abrir mão durante a sua semana, você pode abrir mão durante a caminhada, porque uma coisa é certa, se você estiver de fato consciente que você está fazendo uma decisão para honrar o nome do Senhor, você é mais do que bem-aventurado. O texto diz assim que você é já possuidor de todas as bênçãos espirituais nas regiões do Canaã. Jardim Holanda. Vamos passar lá para o chique. Caraíba. Fala um bairro chique agora. Aquele Tamboré. Vai todos ter as bênçãos do Tamboré. Nem sei onde que fica direito. Fala outro bairro chique aí. Condomínio não sei o quê. É essa bênção que Deus tem para a sua vida? Se for essa que você busca, está no lugar errado. A bênção que o Senhor tem são das regiões celestes, e somente quem está unido a Cristo, diz o texto. Bendito seja o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Somente por meio de quem vive pela fé na pessoa de Cristo, abre mão nesta vida dos direitos muitas vezes, da razão muitas vezes, do negócio muitas vezes, porque já está seguro que em Cristo ele é mais do que rico, foi enriquecido pela obra do Calvário na cruz. Nós louvamos ao Senhor, porque nós temos um desafio, e eu convido para você hoje, para nós irmos embora, 1 João capítulo 5, verso 4, aqui na tela para ser mais rápido, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Vamos para aí? Porque todo que é nascido de Deus vence as disputas. Deus não chamou você para ser uma vaquinha de presépio, um bobo da corte. Não. Deus chamou você para ser correto, justo, coerente. Em qualquer circunstância, faz de tudo para promover o bem, para promover aquilo que é correto, que glorifica o nome do Senhor. E se for preciso, abre mão, para que o nome do Senhor seja glorificado. E diz o texto, esse é nascido de Deus. Esse é nascido de Deus e vence o mundo. O que é o mundo? O lucro, a vantagem. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Convido você a caminhar. Convido, e de uma mesma maneira, eu digo, caminhemos com os nossos olhos no Senhor Jesus. Que nós sejamos promotores da paz. Que nós sejamos promotores da reconciliação. Jesus ofereceu a outra face. Que desafio é esse, meus irmãos? Mas saiba de uma coisa, Gisele já conhece isso. Gisele já conhece isso. O Márcio já conhece isso, eu acredito. A Glaucia, pelo que eu conheço, já também conhece isso.
Gisele sabe que o Fábio é um antes do altar. E o Fábio é outro depois do altar. O Ivan é um antes do encontro com Deus no seu dia para a Débora. A Débora é outra quando encontra com o Senhor antes de encontrar com o Ivan. Nós precisamos do Senhor diariamente para nos transformar à luz da pessoa de Cristo Jesus. Fique em pé, oremos ao Senhor.